Bora conversar bastante. Você tem alguma dor que te acompanha todos os dias? Eu tenho, no pescoço. Você tem alguma? Não. Agora que eu voltei a fazer atividade física, Que abençoado. eu parei de ter, você acredita? Acredito. Nossa, obrigado, Deus. Eu não tinha nem me tocado disso. As dores são emocionais. Alguma dor tem que ter. Mas a atividade física faz muito bem, realmente, para curar as dores, fortalecer, enfim. Mas se você tiver alguma dor crônica que te acompanha a vida inteira, ou por causa de um machucado, qualquer situação, conta pra gente, tá bom? A gente vai falar sobre dores crônicas hoje. O neurologista vai trazer pra gente informações, tá certo? E tem notícia pra você também. O Falando Nisso está no ar. No estúdio, nossa conversa é sobre dores crônicas. Passeio pelo Parque Estadual Campos do Jordão. Tem destaque da web e notícia regional direto da Band Vale FM. Sexta-feira, dia 14 de novembro, o Falando Nisso começou. E tem uma mensagem pra você. Essa é de uma situação que eu passei ontem, tá bom? Se uma pessoa trata você, ou até outras pessoas de maneira pejorativa, sabe? Não leve isso pro lado pessoal. Isso é sobre ela, né? Infelicidades e traumas não curados. Deixe com ela, siga seu caminho, entendeu? Porque às vezes a gente também não sabe o que a pessoa tá passando, Verdade. o estado de espírito que ela tá aquele dia, se ela tem que se curar de alguma coisa, enfim, né? Deixa pra lá, não leva pro coração, não. Às vezes a pessoa é assim com todo mundo, não é só com você. Então não leva pro pessoal. O problema tá na pessoa, não carrega ela com você. Você sabe que eu nunca levo mesmo. Gente, ela é perfeita nisso. Ela consegue, eu sofrendo com ela, ai amiga, o oposto. Uma amizade é composta pela pessoa que liga pra tudo e a outra pessoa que não liga pra nada. Que no caso sou eu, ele e eu. É engraçado, né? Muito bom. Olha, sorteio para você no nosso Instagram. Vou trazer então os 3 prêmios, tá certo? Olha só, um kit da Polipet, bem bacana, com itens para você e para o seu bichinho de estimação. Tem uma escova Oraljet da Ortovip e também tem uma mala do Sicredi para você, tá certo? O sorteio vai ser na sexta-feira, dia 28 de novembro, tá, gente? O local de retirada pro prêmio que você ganhar tá tudo descrito lá no nosso post. Todas as informações para você concorrer você encontra no nosso Instagram, que é o @falando nisso Band. Aproveita para seguir a gente, acompanhar o programa e muito boa sorte a todos que forem participar. Tá certo, tá aí para vocês, @falando nisso Band. Maneiras que você participa durante o programa. Você manda a sua perguntinha, a gente já explica, mas você responde também uma pergunta nossa, até para entender sua relação com o assunto de hoje, tá certo? É a nossa enquete. Você responde de 2 formas, #sim, #não, tudo juntinho, pelo WhatsApp 12 997 16 7989, que está aí na tela. Você sente dores no corpo? #sim, tudo juntinho, aí você explica qual dor. Ou #não, você pode também falar por que você faz para não sentir dor. Ó, e nessas explicações que você manda pra gente, do sim ou do não, do seu comentário, da sua fotinho, não esqueça da hashtag falando nisso, tá? Hashtag falando nisso para concorrer a esses 2 ingressos pro cinema que a gente sorteia no último bloco, que é uma forma de presentear vocês que participam aqui com a gente, tá bom? Então dá pra votar na enquete e dá pra conversar com a gente, mandando sua dúvida, sua pergunta, sua questão aqui pra gente, com a hashtag falando nisso, não esquece. Tudo aqui em cima o número da Ana, tá? Nesse número aqui, ó. Já salva com o nosso nome, Lucas e Ana, Ana e Lucas, falando nisso, como for. Aí todo dia você conversa com a gente. Bom, nosso programa realmente é para você que sente aquela dor, que te acompanha há tanto tempo, que até afeta a sua qualidade de vida, sabe? Elas podem durar meses ou até anos, gente. Influencia no nosso sono, no nosso humor, no trabalho, até nas nossas relações pessoais, porque sentir dor é muito ruim, né? Deixa a gente estressadíssimo. Muito nervoso, estressado, sem paciência, né? Exatamente. Aí dá problema, né? Porque a paciência é tão importante no relacionamento, seja qual for ele. Então, para entender melhor as causas, as maneiras de controlar também essas dores, a gente conversa hoje com um neurocirurgião, Dr. Kleber Azevedo. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito prazer. Obrigado por me receber hoje. Imagina, bem-vindo, viu? Kleber, o que caracteriza uma dor crônica? Assim, quando que ela deixa também de ser uma dor e passa a ser uma doença, né, crônica? Tá. Bom, a dor, ela começa a ser crônica, a princípio, a partir de 6 meses. É o momento em que ela começa a se autossustentar. Isso é uma dor crônica. Daí a importância de tratar a dor aguda,
porque tratar a dor crônica é muito mais difícil do que lidar com a dor aguda. A gente sente uma dor muito forte, né? Já vamos pro remedinho também, daqui a pouquinho a gente pode entender essa questão da automedicação, que me veio na cabeça agora. Doutor, mas quais são as causas mais comuns dessas dores que a gente está chamando aqui de dor crônica, quando vão no seu consultório, doutor? A grande maioria das dores crônicas que vão no meu consultório são de dor de cabeça, cefaleia, que a princípio são vulgarmente conhecidas como enxaqueca, mas existem muitos tipos de dor de cabeça que não são enxaqueca e que podem ser tratadas de formas diferentes e amenizadas. E dores lombares são as principais causas de dor. Eu acho que todo mundo tem, né? Dor de cabeça, dor de lombar. Você já conhece, ou você já teve, ou conhece alguém que fica reclamando de dor de cabeça, de dor na lombar. Eu né? tenho lombar, problema na lombar. Eu tenho no pescoço. No pescoço, uma é dor verdade. crônica por conta de um machucado que eu tive, enfim, há anos e muitos anos eu tenho essa dor no pescoço, que é só paliativa, sabe? Eu vou cuidar, mas depois eu converso com você sobre isso, doutor. Para não fazer uma consulta aqui ao vivo só para mim. Como são feitos esses diagnósticos, assim, quando a pessoa chega lá com alguma queixa? É por imagem, é algum exame específico, é clínico? Sim. Como é que funciona isso? Isso, excelente pergunta, porque todo mundo chega, todo mundo não, mas a grande maioria chega já com algum diagnóstico feito ou pelo vizinho ou por algum outro médico, mas o fato é, o grande objetivo é a gente encontrar e fazer de fato o diagnóstico, qualquer causa, o mecanismo causal. Muitas vezes a dor é crônica e tem várias causas associadas, mas entender esse mecanismo causal é fundamental. E o exame clínico é fundamental. É o mapa que vai direcionar a gente para eventualmente pedir um exame secundário, subsidiário, para confirmar ou não aquele diagnóstico. Mas estamos em um momento em que o exame vem antes, o exame de imagem vem antes do exame clínico, a gente subestima. E muitas vezes a gente vê alterações em exames de imagem que não justificam o quadro de dor e viram bodes expiatórios, e que tornam mais complexo ainda o tratamento daquela questão. Então, eu sempre oriento, calma, tranquilidade, e 1 mais 1 tem que ser 2, tem que ter sentido o exame com o exame clínico. Faz assim, gente, uma boa consulta não tem o que substitua. Essa que é a verdade, né? Verdade. A gente precisa procurar médicos realmente que sejam assim, que escutem a gente, não que saiam pedindo também um exame. Então fica esse toque tão importante que o Dr. Kleber traz aqui para você. Pensa um pouquinho, como o doutor é neurocirurgião, pensa um pouquinho na relação da dor e do cérebro. Até que ponto a minha dor da coluna é só na coluna ou está ligado aqui também, ou seja, outra parte do corpo, doutor? A gente controla isso, né? Existe essa ligação, esse controle? Na verdade, a gente só chama de coluna e de cérebro de forma artificial. Na verdade, é um corpo muito integrado e complexo. Isso é didático, né? Eu vou estudar a cabeça, estudar a coluna, mas há uma interligação complexa e fantástica que não pode ser subestimada. Mas, de fato, existem vias, né? Existe o estímulo do nervo que perpassa a coluna e chega até o cérebro e é interpretada pelo cérebro. Mas existem mecanismos no cérebro que inibem a dor. A gente observa muito isso em acidentes ou quando a gente está com sangue quente, né? Em que a gente não sente dor naquela hora, mas depois que passa o acidente, a gente sente a dor. São mecanismos de inibição. E é um balanço em que, às vezes, o mecanismo de inibição está diminuído, às vezes o estímulo é aumentado, e tratar a dor consiste em conseguir esse equilíbrio, de forma que esse barulho, o cérebro entende a dor como se fosse um barulho, se esvaneça, né? Pare de entrar no meio dos pensamentos do dia a dia. E é interessante isso, e como a gente quer controlar o cérebro e não consegue, né? Assim, o corpo também manda essas mensagens para o cérebro e faz a gente dar aquela sofrida. Depois a gente vai entender com o Kleber como que a gente pode controlar isso. Se você aí de casa que está gostando do nosso assunto de hoje, tem alguma questão, alguma dor crônica, a gente vai deixar já o Instagram dele, tá bom? Que é o dr de doutor, né? dr.Kleber Azevedo, Kleber com K.
e lá tem muito conteúdo sobre isso, muito interessante, inclusive, os conteúdos que ele posta. Vocês podem ali entrar direto, fazer uma pergunta diretamente para ele, que eles estão dispostos a responder vocês aí de casa. E já a gente volta com esse assunto, tá bom? Não esquece de colocar a hashtag falando nisso, porque hoje a gente sorteia para você aproveitar o final de semana. A gente sorteia para vocês, então, de maneira muito especial pelo nosso WhatsApp, um par de convites do cinema, tá bom? Rapidinho a gente vai pro intervalo e já volta com destaques da web. Tem passeio por Campos do Jordão? Não sai daí. Falando nisso, Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Sicredi é mais. É ter com quem contar. E Açaí. Aqui no Açaí, preço baixo é bom para todos. Vem aproveitar. Blitz na TV. A TV Band Vale mais perto de você. Amanhã, a nossa equipe está em Caraguatatuba, com entradas ao vivo direto do litoral no programa Manhã na Band. A Band Vale chega ainda mais perto de você, mostrando as histórias e o clima dessa cidade encantadora do litoral norte. Fique ligado na programação e acompanhe. Band Vale, cada vez mais perto de você. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. Excelência, um ingrediente que há 90 anos faz parte da nossa receita. Obrigada por fazer parte dessa história. Cooper, qualidade e confiança de geração em geração. Vale Cap, compre e ajude a Zapaz, premiação só para a nossa região. Atenção, 30 mil no primeiro sorteio é bom, 50 mil no segundo é melhor, 70 mil no terceiro é demais agora, 200 mil reais é sensacional. Isso mesmo, só no quarto sorteio, 200 mil e para premiar toda a região no Super Giro, 30 prêmios de 1.500 reais é dinheiro na mão só para nossa região, 200 mil reais em grana viva. Vale Cap, ajude e concorra. Eu, Gil do Vigor, tenho dicas vigorosas do açaí para todos. Gil, como impulsionar minhas vendas? Enchendo o carrinho de preço baixo. Gil, como fazer o dinheiro sobrar? Aproveitando os descontos exclusivos no app Meu Açaí. Vem pro açaí! Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. De volta com chuva em Aparecida, imagem difícil da gente ver por lá, né, gente? Geralmente sempre tá muito sol, neste momento 28 graus a máxima para hoje. E olha, tempo instável até terça-feira que vem, desculpa. E não vai variar muito não, de 27 a 29 graus as máximas, viu? Um beijo para vocês que estão curtindo a chuvinha e também o nosso programa juntinho. Agora a gente volta para o nosso assunto de hoje para ver o resultado parcial da nossa enquete. Vamos ver a votação de vocês. Você sente dores constantes no corpo? Hashtag sim, 92,3 diz que sim, 7,7 diz que não. Bastante gente sentindo dor, viu? Querendo saber que dor é essa, gente. Já manda pra gente. Ah, é dor aqui, ó ali. E coloca a hashtag falando nisso, que a gente vai sortear um par de convites para vocês, que tá a gente bom? tá procurando. Ah, eu roubei, mas tá é aqui, de vocês aí de casa. Tó. É para vocês, tá bom, gente? Enfim, a gente vai fazer esse sorteio. Você pode mandar fotinho também, tá aproveitando o final de semana já, se preparando para sábado e domingo. Manda uma fotinho, participe com a gente. Já a gente traz para vocês, então, as suas participações. Nesse número aqui, 997167989. E aqui no estúdio a gente recebe o neurocirurgião Kleber Azevedo e tem perguntinha direto da Açaí Colinas para ele. Vamos ver. Tô aqui no Açaí Colinas com o José Donizete pensando um pouquinho sobre o Parkinson e também os tratamentos. Mas vamos pensar na prevenção? Tem como prevenir o Parkinson? Eu acho que a pessoa tem que, primeiramente, cuidar bem da saúde, uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação que ajuda muito. E outra coisa também, não beber e não fumar. Eu acho que isso é uma coisa boa, pelo menos o que eu sinto, tá? Perfeito. Doutor, eu acho que ele está certo. Teria outras dicas também? Ele está certíssimo. Tá? Está certíssimo. Acho que ele recebeu uma boa orientação em relação a isso. Bom, mas assim, de fato, a gente sabe que nas doenças neurodegenerativas, o controle dos quadros basais metabólicos, diabetes, pressão,
colesterol, obesidade, são preditores positivos para não se ter a doença. O Parkinson, a doença de Parkinson, ao contrário do que a maioria das pessoas acha, não é genético. E existem muitos indícios de que se começa no intestino, com bactérias que liberam toxinas e são absorvidas por neurônios mesentéricos e sobem pelo nervo vago até a goteira olfatória e depois ele se dissemina pela substância negra. Tanto que em algumas pessoas, na grande parte dos pacientes com doença de Parkinson, o sintoma de falta de olfato vem muito antes, uns 10 anos antes da doença de Parkinson em si, que consiste em rigidez, lentidão de movimento e tremor. 40% das pessoas que têm doença de Parkinson não tremem, porque existe essa percepção popular de que todo mundo tem Parkinson, tem tremor. É verdade. Mas, na verdade, o principal, o sintoma cardinal é rigidez e lentidão de movimento. Interessante, né? Muito. Doutor, como que a gente diferencia, por exemplo, uma dor de cabeça comum, que você falou que muita gente chega no consultório com dor de cabeça, com enxaqueca, de um aneurisma ou uma coisa mais séria, assim, um tumor, de repente? Uma pergunta extremamente importante, a gente costuma até chamar isso em medicina como red flag, bandeira vermelha. Quando é uma dor de cabeça que é diferente das dores de cabeça pregressas que a pessoa tinha, é um red flag. Uma dor de cabeça muito intensa, que faz com que a pessoa perca a consciência ou quase perca a consciência. Uma dor de cabeça progressiva, ou uma dor de cabeça em que a pessoa tem dificuldade de movimentar as mãos, os pés, ou algum sintoma outro neurológico. Isso é uma indicação objetiva para que a pessoa procure rapidamente um atendimento médico. Pode ser um aneurisma, pode ser um tumor. Apesar de, graças a Deus, ser a menor parte dos casos. Tá certo. Doutor, eu sei que você está segurando na sua mão um dispositivo, não sei se é esse que estava pitando no outro bloco. Não. Não é esse. Mas tem a ver também com a questão do Parkinson, é isso? Sim. O que seria esse dispositivo? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que, o que quer dizer isso? Que ela é progressiva, mas que varia. Às vezes progride mais rápido, às vezes progride mais devagar. O fato é, a atividade física é um grande protetor. A gente sabe que, de tudo que a gente conhece, a atividade física aeróbica é o que pode retardar ou até interromper a evolução da doença de Parkinson. E a gente tem muitos remédios para isso. E quando os remédios falham, a cirurgia para a doença de Parkinson é fantástica. A gente consegue ter excelentes resultados. Isso aqui é um aparelho... Vou pedir para o doutor apontar para ele para a câmera 2, aí nessa altura mesmo, doutor, que você está. Isso. O que seria, doutor? Explica para a gente. Isso aqui é uma bateria. Isso aqui são 2 eletrodos. A gente implanta um em cada lado do cérebro, em um núcleo muito específico. E essa cirurgia consegue inibir um núcleo cerebral que fica desregulado, criando uma arritmia cerebral que gera essa lentificação de movimento. De forma que é como se fosse um marca-passo cardíaco, mas é um marca-passo cerebral, em que a gente consegue uma melhora drástica dos sintomas, com redução muito intensa das medicações. É claro, existem as indicações específicas, não é para todo mundo, mas que permite o paciente mobilizar-se mais. Que bom. Visto que a mobilidade é o que vai interromper ou quase interromper a evolução da doença. Sim. Interessante demais, Muito. né? Essa aula que a gente teve agora sobre Parkinson, várias informações que eu já não sabia também. Se for curioso para você, se quiser saber mais, quiser ter mais informações, eu vou deixar o Instagram do Kleber para vocês, tá bom? Que é dr.kleberazevedo, ele é neurocirurgião. Ele conversa sobre integração de saúde plena e propósitos de vida. É muito interessante o conteúdo dele. Se você quiser saber mais, já segue o Dr. Kleber Azevedo. E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta com a participação de vocês e mais sobre esse assunto, tá bom? Tô com o olho de outro dispositivo aqui que o doutor colocou.
colocou na mesa, que até estava apitando aqui, e tem a ver com dor. Então, vale a pena você segurar um pouquinho aí, para você entender um pouquinho também sobre isso, viu? E agora, aquele momento de passear pela serra, na série de reportagens em Campos do Jordão, que o meu amigo foi gravar. Pois é, ar puro, natureza, experiências tanto na hospedagem quanto na gastronomia. O Parque Estadual Campos do Jordão une história, preservação ambiental e delícias, né? Claro, olha só. Você sabia que em Campos do Jordão você encontra as primeiras trilhas indígenas? E bandeirantes de Taubaté passavam por aqui até Minas Gerais atrás do ouro. No Parque Estadual Campos do Jordão, que faz divisa com Minas, você encontra muita natureza e muita história. O Parque Estadual Campos do Jordão é o primeiro parque de preservação do estado de São Paulo e o segundo do Brasil. Ele abriga 1/4 de todo o território da cidade e também muito da nossa história. Quem explica essa riqueza é o Adolfo Júlio, sócio proprietário do Aventoriba Lodge. Essa concepção do Parque de Preservação Ambiental de 42, né, 41, 42, ela trouxe essa floresta para nós. Isso aqui em primeiro lugar, é do Brasil, é nosso e é muito do jordanense, né? É uma identidade dessa cidade. Então, essa facilidade, essa possibilidade de desfrutar de um parque deste tamanho, nós estamos falando de 3 mil alqueires, em poucos lugares do mundo, em poucos lugares você realmente tem essa coisa tão aguda e tão intensa de imersão com a natureza no nível que você tem num lugar como esse. E dentro do Parque Estadual Campos do Jordão, é possível se hospedar no Aventoriba Lodge. São casas históricas construídas há décadas para abrigar os primeiros funcionários do parque. Todas elas foram devidamente reformadas e redecoradas. Uma experiência exclusiva e incomparável. Essa casa aqui, por exemplo, que era a casa do diretor do parque, é uma casa construída com madeira de costaneira, uma casa que tem 80 anos. Hoje é uma casa aqui com 3 dormitórios, com todo um conforto e infraestrutura, como na sua origem, quer dizer, onde as pessoas podem se hospedar. Em tese, a gente tem casas de 80 anos e uma que tem 5, quer dizer, 3 anos, para falar a verdade. Mas todas nos seus lugares originais, nas suas posições originais e no coração do parque. Vale a pena conhecer o Aventoriba Lodge pelo site. Acesse e entenda as possibilidades de hospedagem, experiências com trilhas e gastronomia. Por falar em gastronomia, é claro que comer bem não fica de fora desse passeio. São muitas possibilidades e pratos deliciosos. Mas agora quero compartilhar com você uma experiência gastronômica de primeira para você aqui no Bonanza Parrilla. O chefe Francisco Benedito traz esse prato que é carro-chefe, que é a costela Bonanza. Chefe, cheiro delicioso. Eu quero entender um pouquinho do processo, o procedimento para você chegar nesse ponto tão bonito da costela. Quanto tempo você trabalha nela? Exatamente, na costela a gente trabalha cerca de 12 horas ou até mais. Então começa num dia e termina no outro. Isso, e com lenhas frutíferas. Então tem tudo preparo, tudo um manuseio bem delicado, bem complexo para poder dar esse tom maravilhoso. Muito legal, porque também fica muito macio. Muito macia. É legal a gente comentar dos acompanhamentos também. O arroz é o birubiru. O arroz birubiru, que acompanha carne seca, cenoura ralada, ovo mexido, coentro e batata palha. Com os legumes também. Isso, com os legumes grelhados. E essa Nossa, farofa da casa. Especial. Essa farofa da casa ela é nada mais nada menos que uma farofa muito básica, que é bacon, manteiga, farinha de milho e farinha de mandioca. E a pessoa tem opção também dos vinagretes. Isso, né? Molho chimichurri, vinagrete, o demi-glace. E acompanhamento com milho, confit de tomate. Então é bem caprichado, não pode perder. Para quem ainda não conhece o Bonanza Parrilla, vocês servem carnes de primeira. De primeira qualidade, picanha, chorizo, orro, várias fraldinhas, bombom de alcatra. Então é muita coisa boa. E é claro que eu vou experimentar, para vocês aí de casa se sentirem motivados. Não vou falar para você passar à vontade, porque o convite para você vir conhecer tanto o Parque Estadual Campos do Jordão como o Bonanza Parrilla também já está feito para você. Vamos lá! A gente percebe que para cortar, ela desmancha, chefe. Esse é o ponto mesmo, né? Divino. A carne parece que tem manteiga. De tão mole que ela fica, o ponto dela desmancha mesmo. Tempero é segredo? Tempero é sempre segredo, né?
não pode revelar. Você não pode revelar. Jamais. Mas o convite fica para quem tá em casa, também para quem tá assistindo, para conhecer de perto, que vale a pena. Delicioso. Muita pena, né? Muito. E a comidinha tava boa, né? Maravilhosa, gente. Sério. Assim, ó. Primeira classe. Coisa assim, divina. Campos do Olha, Jordão é a tá primeira difícil. classe total. Tá difícil porque, assim, vocês colocam essas matérias, o Harry Pizek, tudo... Isso, Campos do como Jordão é que eu, com como é que eu, Campos, né? como é que eu É consigo tudo falar Campos. depois dessas Não matérias sei, aí? amiga. Dá vontade de comer Não, de novo mesmo. pelo amor de Deus. Todo dia te instigando, né, Júnior? Hoje Júnior eu nem- Bianchi, vamos fofocar. Eu não vou fofocar hoje, eu vou trazer informações, na verdade. tá. Então Mas Hoje- todo dia você traz informações, são jamais informações. fofoquemos. Isso, é. Ah, mas é que entendi. Hoje você vai ter um ar mais jornalístico. Isso, hoje vai ser... Eu Gostei. vou mostrar meu lado sério aqui hoje, né? Por quê? Eu não Porque a vou, gente vai falar meu. sobre a 26ª edição do Grammy Latino, que aconteceu ontem lá em Las Vegas. Vamos falar primeiro dos brasileiros que brilharam lá. Lineker brilhou com 3 troféus nessa disputa aí. Melhor interpretação urbana de língua portuguesa, pelo disco Caju. Também melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. E Veludo Marrom ganhou como a melhor canção em língua portuguesa. 3 gramofones. A Lineker, ela é né? super premiada nos eventos. O e, assim, pessoal gosta muito dela. Muito, né? Que legal isso. É super respeitada como artista, interessante, né? Que bom. Eu acho... Não, a voz é muito forte, né? É verdade. Quando canta ao vivo é incrível, né? Eu gosto muito. Outro brasileiro Arrasou. que foi indicado e ganhou foi o João Gomes. Olha, João Gomes. que legal. Você gosta? Gosto. Eu também gosto, anima, né? O João, ele ganhou como o melhor álbum de músicas de raízes em língua É o que tem a voz portuguesa. grossona, né? Grave. Isso. Sim, acho que é a Tô voz querendo grave. te beijar de novo. novo. E o álbum que legal. ele fez se chama... É um álbum junto com o Mestrinho e JP, que mostra realmente ali umas raízes assim, brasileiras bem interessantes. E um outro... Mas assim, um grande destaque mesmo da noite no Grammy Latino foi Bad Bunny, né, o porto-riquenho. Ele das principais premiações. O álbum do ano, por exemplo, ele foi o grande ganhador com o DTMF, eu acho que é assim que fala o nome do álbum dele. Então, ele foi o grande destaque da noite, o Bad Bunny. Só que a gente teve também alguns outros, vou comentar rapidinho. O Alejandro Sanz, que a gente conhece muito bem aqui no Brasil também. Ele ganhou como... que ele é mais as antigas já, né? Essa música é antiga, Essa é não é? maravilhosa. Não, é que é engraçado. super antiga. Super antiga, né? Mas ele ganhou a gravação do ano com Palmeiras en el Jardín, né? Gostou do meu espanhol? Que é isso, né? Palmeiras de... En el Jardín. El Jardín. E um detalhe assim curioso, no álbum de melhor álbum de música sertaneja, a gente teve lá Ana Castela, Lauana Prado, Léo Foguete, Thierry e Chitãozinho Chororó disputando. Todo mundo depositou assim, Ana Castela, vai ser Ana Castela, Por causa Ana do Castela. sucesso da Ana Castela. Mas Ela tá em alta, né? Chitãozinho e Chororó ganharam O clássico sempre vencendo. melhor álbum de música sertaneja com o álbum Caramba. José e Durval. Que legal. Legal, Muito Acho que legal. todo mundo ficou surpreso. Pois é, mas eles Essa são foto é incríveis, do meu né? amigo Bruno, que fez deles a foto. mesmo? Que Que legal, lindo. Nossa, que especial eles ganharem. Eu acho que né? o legal do Grammy é isso, viu, gente? Porque o pessoal acha assim, é um favorito. Na verdade, eles olham um todo, e especialmente a arte da música. Não desmerecendo a arte da Ana Castela, mas é Sim, porque o claro. Chitãozinho e Chororó, gente, realmente eles têm aí, né? Muito conhecimento do que uma eles carreira- fazem. É verdade. Merecido, viu? Enorme. Que legal. Nossa, eles merecem, fiquei feliz. Merecem. Mas o pessoal achou ruim dela não ter ganhado? Ah, assim, os fãs, claro, sentem. Só que a Ana Castela tem muito tempo ainda pra conquistar esse É, troféu aí. Tá tem. no comecinho da carreira ainda, então Exatamente. tem muito aí. Acho que só de ser pra conquistar. indicado, né? Não é Total, legal? só de estar lá. Nossa, muito legal, né? É isso, gente. Chique. E hoje eu vim mais tranquilo, mas segunda eu tô de volta. Não tem um dado, uma Luana Piovani, um negócio... hoje não Você tem. gosta, Uma né, Ana Flávia Narcisa. Simões? Ai, cadê o povo? Você, Cadê? pô, você quer baixaria, isso sim. Segunda eu volto com mais notícias do mundo dos famosos. Virgínia, Vinícius Júnior. É que hoje cadê? realmente não foi fofoca, hoje foi destaques da web. É verdade. É Né? verdade. Realmente. Mas teve, ó, o Zé Felipe falando da Virgínia e Zé Felipe, a Virgínia falando do Zé Felipe e a Ana Castela. Sempre tem, não importa qual fofoca que vai ter, a Virgínia e o Zé Felipe. É que a gente tá dando um gelo nesse assunto aqui no programa, que Graças já a deu, Deus, né, é gente? exato. Já Pois deu o é. que tinha que dar. 2 da tarde estou na ativa, hein? Exato. Vamos falar sobre lá a gente vai falar, posso falar rapidinho? Claro. Tem um posto de combustível aí que foi meio que condenado porque colocou as meninas para trabalharem de legging e cropped.
Para meio atrair clientes. Então a gente vai falar sobre isso lá na Nativa. Foi condenado porque é ruim isso? Né, meio que expondo as meninas ali, né, com legging e tal. Acho que foi em Pernambuco. A gente vai falar sobre isso lá na Nativa. Entendi agora o que isso é. Gente, né? Tá certo. No próximo bloco a gente volta com o nosso assunto do dia e dicas do Dr. Marcos Massal da Polipet. Não sai daí não. O seu cachorro está se lambendo muito? Você sabe o que está acontecendo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso no Meu Amigo Bicho. Imagina largar tudo, a sua casa, o escritório, a sua rotina e cair na estrada com um motorhome e uma bebê de 5 meses. Acompanhe a gente e embarque nessa história aos sábados pela manhã. Você perdeu todos os seus dentes e tem vergonha de sair com os seus familiares. A Helenice sofria com esse problema. Antes do meu tratamento era muito ruim. Eu já não saía mais de casa para comer fora, não conseguia mastigar os alimentos direito, a minha prótese não parava mais na boca. Com a Ortovip, tudo mudou. E você que perdeu todos os dentes e quer ter uma vida transformada, aproveite e agende a sua consulta. Ortovip, construindo sorrisos, transformando vidas. Olá pessoal, tudo bem? As notícias do comércio e o melhor do empreendedorismo de nossa região você vê no Sincovat Negócios. Todos os domingos às 8h30 da manhã aqui na TV Bandivale. Espero vocês! A Esquenta Black da Farmaconde tem descontos de até 90% na linha infantil. Mês arrasador. Toalhinhas umedecidas Le Blue Baby 60 unidades de 8,5 por 6,99. Vic Baby Hub 12 gramas de 23,41 por 18,99. Kit Summer Vita Kids Fator 60 mais repelente On Kids de 90 e 70 por apenas 54,99 no cartão Grupo Conde. Creme para prevenção de assaduras Le Blue 45 gramas de 23,43 por 8,49 no cartão Grupo Conde. Na Farmaconde você ainda pode dividir em até 10 vezes e tem frete grátis para compras acima de R$150. Farmaconde, família cuida de família. Blitz na TV, a TV Bandivale mais perto de você. Amanhã, nossa equipe está em Caraguatatuba, com entradas ao vivo direto do litoral no programa Manhã na Band. A Bandivale chega ainda mais perto de você, mostrando as histórias e o clima dessa cidade encantadora do litoral norte. Fique ligado na programação e acompanhe. Bandivale, cada vez mais perto de você. Meu Amigo Bicho. Oferecimento Polipet, o melhor amigo dos seus melhores amigos. De volta, Campos do Jordão bem nublado, hein? Olha só, com previsão de chuva para hoje, máxima de 20 graus, neste momento 19 graus, tá? Para os próximos dias, até terça-feira, também tempo instável, com chuva, máximas de 19, 20 graus. Você que está na Serra, curtindo o programa, um beijo para você. Obrigado pela companhia. Agora a gente volta para o nosso assunto do dia e eu quero ver o resultado final da nossa enquete para ver se mudou alguma coisa, se todo mundo, a grande maioria, tem sentido dores constantes. Quero saber se vai mudar alguma coisa, porque foi alto, viu? O hashtag sim, que era o que eu já esperava. Acho que aumentou agora um pouco. Você sente dores no corpo? Hashtag sim 94,1, hashtag não 5,9, os sortudos aí, né? Os preferidos de Deus. Deve ser tudo novinho, gente. Deve ser o povo de 18 anos que está respondendo, né? Só pode Sim, ser. É verdade. Olha, manda pra gente então. A enquete acabou, mas você pode mandar pergunta pro Dr. Kleber, tá bom? Manda com o WhatsApp, pro WhatsApp 12 997 16 7989, com o hashtag falando nisso, como tá aqui. Você concorre um par de convites pro cinema, tá bom? Seja um comentário sobre dor, uma dor que não passa, o doutor pode te ajudar. E tem perguntinha direto do Açaí Colinas pro doutor. Vamos ver. Tô aqui no Açaí Colinas com o Alexandre. Alexandre, você tem alguma dor que seja crônica, recorrente? Não. Você sabe quanto tempo uma dor ela pode ser considerada crônica? Ah, eu tô tanto tempo, então virou uma dor crônica. Cara, eu imagino que seja uma dor recorrente, né? Uns 3, 6 meses, mais ou menos, não sei. Legal, vamos confirmar com o doutor? É isso mesmo, doutor? Uns 3 meses de dor já pode falar que é dor crônica? Vamos reforçar, doutor? Genial esse senhor. Certinho, 3 a 6 meses a gente considera como dor crônica. E por que dor crônica é diferente de dor aguda? Porque na dor crônica, as vias que transmitem a dor para o cérebro, elas vão aprendendo e se moldando
a sentir mais dor. Então, o gânglio de raiz dorsal, que é uma estrutura que fica na coluna, ele vai se modificando e começa a disparar de forma muito mais simples, com muito mais facilidade do que antes. Ele antes era um inibidor da dor e começa a não filtrar tanto a dor, que a gente fala que é a sensibilização primária. Depois ela vai para regiões do tálamo e depois do córtex, regiões emocionais e de sensação, e vai modificando também o cérebro, de forma que depois de um certo tempo, aquela dor, ela tem uma característica maior do que só a dor física, mas de um sofrimento. E aí que vem o desafio de tratar, porque se trata de tratar o mecanismo causal da dor e as consequências daquela dor vivida por muito tempo. É a minha vida. Ele acabou de detalhar a minha vida no meu pescoço. Eu quero chamar a participação de vocês aí de casa, porque tá tendo muita participação, a gente tá muito feliz. Você ficou com dozinho de mim, amigo? Amiga, poxa Papai vida. do céu, cuida dela. Tá bom. A Poliana mandou pra gente. Boa tarde, fui diagnosticada com fibromialgia em 2005. Relutei a aceitar o diagnóstico, não sei o que é ter um dia sem dor faz 27 anos. Tenho tratado com exercícios, mas ainda sofro muito com muita lesão. Recentemente procurei novos médicos que confirmaram o diagnóstico. Tem algum exame, doutor, neurológico que confirme a fibromialgia? Nesse caso aí que ela está sofrendo há tantos anos. A fibromialgia é um diagnóstico clínico, não existe um diagnóstico de imagem que determine o que é ou não fibromialgia. Existem os tender points, que falam se a pessoa é fibromialgica ou não. Mas, em suma, a fibromialgia é uma dificuldade de inibir a dor do corpo. E o tratamento da fibromialgia depende de modificações da forma de desfocar da dor. Do mesmo jeito que quando eu estou vendo um filme, eu não olho aqui para a lateral, eu tentar não olhar para a dor para conseguir ter mais qualidade de vida. É fácil falar, difícil fazer, mas... e também a gente sabe que muitos dos diagnósticos de fibromialgia, não é o caso dela, mas são diagnósticos de exclusão. Vira dor é fibromialgia. E nem sempre é. Às vezes são dores... viscerais ou dores neuropáticas que são colocadas como fibromialgia porque é tipo um ponto final e vira fibromialgia. Pronto. É que existe essa sombra mesmo, né, nesse diagnóstico da fibromialgia, tanto na questão do diagnóstico quanto também da pessoa aceitar. Então a gente entende super também a sua dúvida, viu, querida? E a gente deseja que você melhore muito bem. E o corpo é uma máquina complexa também, né? Até você entender tudo, enfim. É difícil mesmo. A Vera de Taubaté mandou pra gente um comentário aqui, viu? Estou com muita dor no joelho. Tive que sair do trabalho, pois não suporto a dor. Doutor, a dor realmente tem incapacitado muitas pessoas a desenvolverem coisas simples como o dia a dia do trabalho. Começou a atrapalhar, então já é aquele sinal de vai buscar uma ajuda profissional. Sempre. A gente tem dor, primeira coisa, tem dor, toma remédio para dor. A gente tem alguns preconceitos, tipo manga com leite faz mal, né? Que bom é matar todo mundo. Tá com dor, toma um remédio, porque senão a dor se sobrepõe. Mas se ela recorre, se ela começa a incomodar, é importante procurar ajuda médica para se fazer um diagnóstico e interromper. A dor não é um problema. É um sinal de um problema. É que nem eu colocar a mão no fogo e ficar reclamando que a minha mão está doendo. A dor fala para tirar a mão do fogo. Eu acho que essa ideia, a dor aguda, a princípio, é um sinal de que algo precisa de ser modificado. Então, para que ter dor? Temos muitos recursos para tratamento de dor. Muitos. A questão é, recursos... técnicos, recursos científicos temos, mas a gente abre mão um pouco dos recursos comportamentais nossos, de mudança de comportamento, de disciplina, de foco e de pensamento, que é tão ou mais importante que o tratamento que vem de fora.
Não, e a gente se acostuma com a dor, é uma coisa que não pode acontecer, tá, gente? A gente fala, vai doendo tanto, que a gente fala, deixa pra lá, agora vai ficar doendo mesmo. E não deixe isso acontecer, tá? Digo por experiência própria. A Valquíria Santos mandou pra gente, boa tarde, tenho 48 anos, tenho hérnia de disco e bico de papagaio. Fiz uma ressonância magnética há menos de um mês. É muito difícil porque não tem nada pra tirar a dor, mas quero trabalhar e não consigo. Até morfina já tomei e nada. Inclusive, esse aparelhinho que você estava mostrando não é uma coisa de morfina sobre dor, não é, doutor? Sim. O aparelhinho que está aqui em cima da mesa. Isso aqui é uma bomba de morfina, mas que não serve para o caso da Valquíria. A bomba de morfina é um aparelho que a gente usa muito para paciente oncológico, que tem câncer, dores intratáveis, mas que a gente dá uma dose 300 vezes menor do que é oral, sem os efeitos colaterais. Então a gente implanta debaixo da pele e coloca dentro da medula do paciente e vai liberando aos poucos de forma programável. Pacientes oncológicos, né? Mas no caso da Valquíria, o bico de papagaio é uma figura de linguagem, é um componente presente na cultura brasileira, né? Ele é um causador de muitas dores e nem sempre é, porque a gente tem várias causas de dor na coluna. Pode ser uma dor de faceta, da sacroiliaca, uma dor miofacial, pode ser uma estenose de um forame neural. É aquele negócio que você falou, tem dor, não se acostume, vamos ver a causa. E logo depois que a dor melhora, o que é mais comum é a gente deitar no berço esplêndido e ficar para lá. Começar a mobilizar, fazer atividade física, porque a gente é um mamífero, né? Doutor, é interessante, porque eu sempre estava com muita dor na coluna. Então eu voltei a fazer o cardio que eu tinha parado um pouquinho e como melhorou. Então você entende? Você vai ter que buscar aí na ajuda de um profissional também aquele exercício que vai te ajudar a sobrepor a sua dor, tá? O Dr. Kleber tem rede social. Se você quiser aprender com ele por lá também, ele posta bastante coisa. Vou passar para vocês aqui como dica o Instagram, tá bom? dr.kleberazevedo. Kleber com K. Vale a pena você seguir. Então, já a gente volta com mais perguntas. Tem muita pergunta chegando hoje. A gente está falando de dor, acho que tem muita gente sofrendo com dor. Então, a gente quer ajudar você. Segura um pouquinho que a gente já volta com o assunto, tá? Olha só, você tem um cachorro que se lambe muito ou fica se coçando, sabe aquela... Dá uma aflição, né, amiga? Ainda mais quando lambe, às vezes eles ficam até se ferindo, né? Então, o Dr. Marcos Massal da Polipet, ele vai explicar o que pode causar isso e também o que você pode fazer, tá certo? Então, na hora do quadro, Meu Amigo Bicho. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre coceira nos cães. A coceira pode ter várias causas. Muitas vezes o cachorro é alérgico a algum componente de casa, às vezes ele tem dermatites crônicas, às vezes até hereditárias, e às vezes são parasitas, às vezes são problemas até psicogênicos, né? Então é preciso descobrir a causa e corrigir o problema adequadamente. Se for uma dermatite simples causada por algum componente de casa, a gente pode tratar com um antialérgico de uso geral, né? Mas é importante sempre tentar descobrir a causa através de consultas com o veterinário. Muitas vezes o veterinário ele vai pedir exames complementares para tentar definir exatamente o que está causando essa coceira. Então é importante fazer o diagnóstico correto. Existem hoje medicamentos muito eficientes, qualquer que seja a causa, mas é importante descobrir exatamente a causa e tratar com a medicação adequada. Então procure um veterinário e descubra a causa dessa coceira no seu pet. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. E agora, cadê a nossa amiga Carol Serra, que traz pra gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lucas. E boa tarde para você que está acompanhando o programa. Hoje eu quero falar sobre Lorena, que está completando 237 anos de história. Uma cidade que nasceu às margens do Rio Paraíba e que cresceu junto com os sonhos de quem escolheu a cidade para viver. O município, que hoje a gente conhece como Lorena, surgiu em 1708. A freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Guaipacaré deu origem
a Lorena. O primeiro povoado nasceu da necessidade de um ponto de parada para atravessar o Rio Paraíba. A história de Lorena é feita de memória e de gente que sonha muito e que constrói. A cada novembro, a cidade renasce nas suas praças, nas suas escolas, nas suas margens e também no orgulho de quem vive na cidade. Então, parabéns, Lorena, que está completando hoje 237 anos. E eu quero que você saiba que todas as informações sobre o Lorena, sobre o Vale do Paraíba, sobre a sua cidade, estão lá no nosso portal. Todas essas informações você encontra no portal bandvale.com. E também quero te lembrar que eu estou aqui na 102,9 ao vivo até as 4 horas da tarde. Tem informação, mas também tem muita música para você relembrar os seus tempos, né? Os tempos que a gente gosta, aquelas músicas que fazem parte da nossa vida. A gente aqui tem um quadro que fala sobre música do cinema, trilhas sonoras. A gente também fala bastante sobre as histórias da música. Biscoitinho fino para você sempre. Então, quero te convidar a sintonizar a 102,9. Eu volto com vocês aí no estúdio. Pegando o gancho do programa, Carol, o tempo de que a gente não tinha dor. Ai, bons tempos, ótimos tempos. É um bom tempo, né, gente? Olha, obrigado pelas informações, minha querida. Um beijo pra Lorena. Feliz aniversário para toda a cidade, você que mora também na cidade. Que delícia ter sempre a sua companhia, viu? A gente vai rapidinho pro intervalo e já volto, não sai daí. Participe. Olá, pessoal, tudo certo por aí? O antigo Hotel Urupema, localizado na Avenida 9 de Julho, em São José dos Campos, será implodido neste domingo. Esse é um dos destaques do portal bandvale.com de hoje. A operação, que vai acontecer às 10 horas da manhã, contará com um empenho de 50 quilos de explosivo e terá duração de apenas 6 segundos. Os moradores deverão se ausentar de suas residências até no máximo às 9 horas e se dirigirem para a área de isolamento, conforme as orientações da Defesa Civil. O retorno às residências será permitido a partir das 10h30. Todas as orientações e mais detalhes você confere em bandvale.com. Tchau, tchau e até mais! Oferecimento Lojas TED. Está espetacular a super venda de Natal das Lojas TED. E Medicina Unital, entre as melhores do estado. Inscreva-se unital.br. Blitz na TV, a TV Bandvale mais perto de você. Amanhã, nossa equipe está em Caraguatatuba, com entradas ao vivo direto do litoral no programa Manhã na Band. A Bandvale chega ainda mais perto de você, mostrando as histórias e o clima dessa cidade encantadora do litoral norte. Fique ligado na programação e acompanhe. Bandvale, cada vez mais perto de você. Parabéns, Lorena, 237 anos. Uma homenagem, Prefeitura de Lorena, Governo de Oportunidades. Estamos de volta. Martim de Sá, em Caraguatatuba, 26 graus. Tá um pouco nublado, viu, gente? Mas ainda assim, não deixa de ser uma imagem linda. Amanhã, máximas de 27, sem previsão de chuva. Mas domingão até terça, bastante previsão de chuva, tá, gente? Vai tirar o guarda-chuvinha do armário aí. Um beijo para todo mundo do litoral que tá assistindo a gente. Olha como o mar tá mexido, né? É, tá forte, bem né? mexido, porque geralmente lá, né, não é tão mexido assim, não. É mais tranquilo, viu? Deixa eu dar um toque para você de Caraguá, para você de São José dos Campos e também Taubaté. Hoje é dia de acelera com preço baixo no açaí. Então, vou trazer ofertas
para hoje, nas 3 cidades, tá bom? No açaí que você for, você vai encontrar. Vou começar falando aqui sobre o arroz e feijão, que todo mundo precisa, né? A gente tem que comer todo dia, né, gente? Então, olha só, 5 quilos Camil, R$16,89. O feijão carioca tipo 1 solito, 1 quilo, R$4,99. Óleo de soja Vitar Live, R$7,59. Olha a farinha de trigo, essa dica é para você comerciante também, tá? Comprando 10 unidades, cada uma sai por R$3,99. Dona Benta, farinha boa, né? Passando para a próxima parte aqui, vou falar um pouquinho das carnes. Quem for fazer churrascão, olha só, picanha bovina fatiada resfriada Bordon, R$42,90 o quilo. Preço excelente também na fraldinha bovina, R$37,90. Só que esses preços, gente, é para quem tem baixado aí o aplicativo Meu Açaí. Já baixa então para garantir, tá certo? Próximas ofertas, o suco de uva integral Vinícola Aliança, 1,5 litro, R$13,95, levando 3 unidades, cada uma sai por esse valor. Refrigerante, Sprite, Fanta, na verdade os sabores que tiver das duas, R$6,99, levando 6 unidades cada uma. Preço excelente também para você que precisa trocar a vassoura, viu? Essa daqui é com cabo, tá certo? Dentro e fora. Alclean, R$7,99. Tá precisando de guardanapo? Gente, olha que bacana, R$1,89 da Kitchen. 3 unidades, cada uma sai por esse valor. E papel toalha que a gente precisa tanto no dia a dia, né? R$2,89. Preços incríveis para vocês hoje, então. Tanto em Caraguá, como em São José dos Campos e Taubaté. Ana. A gente volta agora para o nosso assunto do dia com a participação de vocês no nosso WhatsApp. A Priscila Fabiana mandou pra gente. Boa tarde, hashtag falando nisso. Ó, tem que mandar de novo, hashtag falando nisso, tudo junto para concorrer aos ingressos do cinema, tá, Priscila? Dor no ombro, principalmente, já fiz cirurgia faz 12 meses e ainda sinto dores. Doutor, você falou muito sobre como o nosso cérebro aprende, né, a sentir aquelas dores e se acostumar com a dor. Tem como a gente reverter essa forma que o cérebro, deixar ele mais resiliente, assim, reverter a maneira como ele sente em relação aos nossos traumas físicos? Existe e essa é uma trajetória, né? Ela é composta de um planejamento. Primeiro, por que existe essa dor no ombro persistente? É alguma fibrose ou não? Identificar se é ou não. Às vezes a dor foi por tanto tempo em que houve uma sensibilização de regiões cerebrais em que se sente mais dor do que deveria sentir. E existem remédios que ajudam nisso, mas técnicas em que a gente muda o foco de ação para não sentir dor ou não falar da dor. É que nem coceira. Quanto mais eu coço, mais eu sinto coceira. Quanto mais eu falo da dor, mais presente ela fica na nossa vida. E uma mudança de hábito de vida, começar a mobilizar mais, alongar. A ideia é de reaprender, de mudança de comportamento. É natural que depois que a gente começa a sentir muita dor, a gente se sinta um pouco vítima da dor. E isso atrapalha um pouco o tratamento. A ideia é que a gente mate no peito essa história e fale assim, eu vou resolver isso aqui, eu vou mudar de vida. Verdade. E tomar uma atitude eu em relação àquilo. não sou vítima de nada. Esse é a melhor postura de resposta. Excelente, doutor, porque realmente a pessoa vai entrando numa, né? A dor Total. deixa a gente totalmente, né? Acho que sem atitude. E vai né? deixando a gente inseguro em tudo que a gente vai fazer, Sim. tem aquela dor que te preocupa. Às vezes o negócio que você vai fazer nem é em relação no meu caso, que é o pescoço, só que o meu cérebro já manda um recado pra mim que é ó o pescoço, ó o pescoço, ó o E vai pescoço. te paralisando. Quanto mais eu penso nisso, mais dói, que é o que ele falou. Então fica essa dica que o doutor deu e a Ana reforçou aqui agora também. Valdeci mandou uma mensagem que até a gente ficou um pouco preocupado aqui, meu amigo. O que eu tenho que fazer para cuidar de uma dor muito forte que estou sentindo? Pescoço, ombro e braço. Irradia às vezes, né? Ai, doutor, dá até um medo disso. Ô, Valdeci, vai no hospital, meu amigo, porque a gente nunca pode descartar alguma coisa com o nosso coração, viu? Eu já aprendi isso já. Ótimo. É uma dor latejante. Né? Não sei, doutor, não estou querendo assustar ele, mas... A dor latejante não parece muito com uma dor cardíaca, mas é sempre bom ir para excluir um infarto, né? Mas uma dor no ombro, no pescoço, no braço, fala a favor de uma cervicobraquialgia. Mas existem outros diagnósticos possíveis. Às vezes uma compressão no plexo cervical, aqui debaixo da clavícula. Existem
outras possibilidades. A gente não pode taxar como sendo uma cervicobraquialgia e pronto. A ideia é, por mais que no mundo atual tenhamos uma tendência de ter um atendimento meio que super rápido das consultas, fast food, em que os médicos muitas vezes nem conseguem examinar o paciente, tratar a dor, na verdade, tratar a saúde com seriedade para fazer o diagnóstico e para que a gente diminua a dor e volte. O objetivo final não é parar de ter dor, é voltar para a vida. Isso, né? com certeza. A gente não deixar de ter dor, mas eu voltar que a gente vai deixando de viver. Perfeito. Esse ponto. Nossa, eu acho que é um grande conceito para trazer no programa de hoje. Excelente, doutor, para a gente encerrar. Gostei. Demais. Viu? A gente amou as dicas e se você quer saber mais sobre isso, tá com alguma dor no corpo, conhece alguém que está sofrendo, que está deixando de viver, deixando de trabalhar, pelo amor de Deus, o Dr. Kleber está aqui com muitas referências, muitas respostas para vocês. dr.kleberazevedo é o Instagram dele. Lá você pode entrar em contato também, tirar as suas dúvidas. Se você mandou mensagem pra gente, a gente não colocou no ar, manda mensagenzinha lá no Instagram dele, tá bom? Que vai ser uma ótima pra você. A gente sabe que a gente tá sofrendo aí depois de uma certa idade, as dores vão surgindo, mas tem solução pra você viver com qualidade de vida, tá bom? Vamos lá então pro nosso sorteio? Porque olha, hoje bombou, viu, doutor? Muita perguntinha. Então quem ganhar hoje é Eliana, muito sortuda. Viu? A gente já manda para você uma mensagem, pedir para a produção salvar o contato dela. Já a gente manda uma mensagem para você, minha querida, falando para você as instruções, mas a gente quer agradecer muito ao Dr. Kleber por vir ao programa, responder nossas dúvidas. Muito obrigado, viu, Obrigada, doutor? viu? Muito Foi obrigado. E ó, a gente quer agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que participou. Quero que vocês tenham um ótimo final de semana. Aproveitem muito. A gente se vê segunda-feira para um programa mais especial. Eu amanhã tô aqui na Band ao vivo esperando por vocês, no Manhã na Band, tá bom? Às 10 horas da manhã, junto com a minha amiga Mari Felício. Fiquem com Deus. Boa tarde. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.